Graça e paz, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida com Propósito. Eu sou o pastor Tiago, esse aqui é meu irmão Elton. Tiago. Nós vamos trazer mais uma história digna de ser contada. Elton, esse nosso convidado é mais que especial, né? É um amigão. Antigão, amigo, tá junto, estamos juntos nos encontros. Ele está fazendo parte agora do Ministério Infantil. Começou a vir de vez em tímido. Aí a pastora Thaís pegou ele pelo laço e já faz parte do ministério. E o que dizer desse nosso convidado, hein? E, Tiago, eu acredito que ele é mais do que um irmão. E eu considero ele assim como um homem dedicado, um homem que ele tem um coração de servo. A família dele toda serve dentro da igreja, é uma família do altar, uma família que está dedicada todos os dias a servir ao Senhor. E ele é um homem de Deus que ele tem vários nomes. E muitos conhecem por o Iscles, o Isherlan, o Isher, seu Anglo. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão, nosso amado querido irmão, o Isherlan, conhecido como o Isher, para os mais chegados. E é uma honra ter você aqui para contar o seu testemunho, para contar essa transformação que um dia Jesus fez e ainda está continuando fazendo e vai fazer até ele voltar. Seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra te ter aqui. Seja bem-vindo. Graça e paz, Elton. Graça e paz, pastor. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Todos nós queremos saber, Wisher, quem é o Wisher? Conta a tua história para nós hoje. Isso. O Isherlan Wisherlan, né? era um menino nascido lá em São Miguel do Guamá. É uma cidade bem próxima aqui de Paragominas, 150 quilômetros, uma cidade ribeirinha, né? Nasci lá e até os meus 18 ou 19 anos eu fui criado lá. E depois eu vim a Paragominas tentar uma vida nova. E desde então, assim, desde a infância até os 18 anos antes de vir para cá, a gente passou pelo um deserto, por tempestades. Tivemos maus momentos, mas tivemos muito bons momentos também em família. O Wisherlan foi criado por mãe e por pai. Conta um pouco da tua infância pra gente. A minha infância, acho que não é diferente de nenhum dos que já passaram por aqui, porque nós tivemos uma infância muito difícil. A minha não foi diferente, foi bem difícil também. A gente superou, para a honra e glória do Senhor, a gente superou, mas eu acredito que é uma coisa que a gente precisava passar. Eu era filho de mãe solteira, então éramos 5 irmãos, e dentre esses 5 irmãos ainda tinha mais 2 primos, então a gente vivia numa família grande, e onde a única renda era a aposentadoria da minha avó. Então, 7 crianças, mais os adultos, para um salário mínimo era bem difícil. Então, começo do mês era de boa, mas do dia 10 para frente, a gente já começava a sofrer um pouquinho, tendo que racionar bastante mesmo. Então, foi uma infância bem difícil. Eu lembro que, quando eu era criança, eu já tinha uma mentalidade já de um adulto. Se eu ganhasse na rua um pastel, eu não comia. Eu colocava no bolso, trazia, porque dividia com meu irmão e meu primo mais novo. Então, a gente tinha essas coisas. Claro que os outros não tinham o mesmo pensamento. Mas isso lá em São Miguel, hein? Isso lá em São Miguel. Sempre foi um acidente. Foi uma cidade que sempre foi muito difícil a questão de empregos, né? Então, a gente também não tínhamos, na família, não tínhamos profissões, não tinha estudos. Então, a gente tinha também na família digamos que uma maldição da 5ª série. Que nenhum dos nossos familiares conseguia passar da 5ª série. E eu falava, essa maldição vai acabar em mim, porque eu vou passar da 5ª série.
Se isso for uma maldição, vai acabar em mim. E eu quero passar da quinta série. Passou. E eu passei da quinta série. Ei, Wishna, mas Passei da quinta tu série. não cresceu com teu pai, mas tua mãe casou depois. Nós, como eu vinha dizendo, nós éramos 5 irmãos. E cada um pai. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe veio para Paragominas, atrás de emprego, para casa de uma irmã dela, uma tia minha. E ela veio atrás de empregos, lavar roupa, ou trabalhar em serraria, ou alguma coisa. E aqui em Paragominas ela conheceu um rapaz também da idade dela, em torno de 28 anos, 28 ou 29 anos. E esse homem foi um homem, já desde que ele conheceu a minha mãe, ele assumiu a minha mãe com 5 filhos. Não sei se hoje um homem, um rapaz de 28 anos faria essa loucura, né? A gente pode dizer... Não tem filho. Ele não tinha filhos. Não tinha. Não. E a minha mãe Ele estava disposto a Ele conquistar tua estava mãe. disposto. Tanto que eu lembro que a minha mãe sempre fala que quando ela casou com ele, a gente fala casou, mas eles se juntaram, né? Uhum. Ela não gostava dele, mas ela pensava em dar um pai para nós. E mudar de vida, mudar de situação. Se não fosse para melhor, mas pelo menos que melhorasse algumas, que mudasse algumas coisas na vida dela. E ela sempre fala isso, que ela casou com ele sem gostar, sem amar, mas aos poucos ela começou a gostar. Começou a gostar dele e eles conseguiram viver 30 anos. 30 anos. Criou todos nós, inclusive criou netos também. E, assim, ele foi a minha referência de homem, a minha referência de pai. Foi ele. Se eu sou um pai razoável hoje, eu não sei se é bom ou se é razoável, a referência que eu tive foi ele, para ser quem eu sou hoje. Ele me ensinou muita coisa. Foi a referência de homens, de provedor dentro da sua casa, foi o meu pai. A gente consegue perceber isso aqui, quando a gente tem uma referência paterna dentro de casa, a direção da casa, a criação dos filhos é totalmente diferente do que uma casa que é criada por uma mãe solteira. Porque o homem ele dá destino, o homem ele dá o norte, dá a direção para o filho. E é muito importante isso. E você sentiu essa direção, sentiu esse cuidado pelo teu padrasto, não só para você, mas para os seus irmãos também, né? Sim. Eu lembro também que antes de a minha mãe casar com ele, na rua da minha casa, a gente era muito subjugado. Todas as famílias lá que era constituído com pai, mãe e filhos, eles meio que jogavam pedra em nós, falavam assim, isso aí vai ser mais um bandido. 5 bandidos. Então, eu sempre tinha essas coisas que o pessoal falava para nós, que, poxa, filho de mãe solteira, morando com os avós e tal, e vai dar o que daí? Quem é que vai ensinar eles? A oportunidade que tiverem na vida é de ser bandido. E eles tinham eles falavam, eles jogavam esse tipo de maldição em cima de nós, mas para a honra e glória do Senhor, nenhuma das maldições se cumpriu. Nenhuma. Ishna, tem uma teoria da ciência chamada psicologia reversa, que por muitas das vezes esses tipos de pejorativos que as pessoas dizem, muitos deles, Thiago, pegam isso como uma forma de se apegar e falar, não vou ser isso. Não vou ser isso que a pessoa está dizendo, eu não vou ser um bandido, eu não vou ser um ladrão. Ou seja, você luta, agarra aquilo de uma tal forma que você luta para ser uma pessoa diferente, para você ser um bom profissional, para você ser uma pessoa melhor todos os dias. E eu acredito que foi isso que aconteceu na tua vida. Bichão, essa figura de homem na tua casa, assim, isso contribuiu muito para o homem que você é hoje, né? Quais ensinamentos ele te deram? Ele, né? Te deu. O meu pai, sempre que eu falo dele, eu me emociono. Porque em 2019, quando ele nos deixou, ele sofreu muito. E eu fui um dos que estava no hospital com ele. Ele passou 4 meses internado. E eu sempre ficava lembrando das coisas que ele fazia, das coisas que ele nos ensinava. A gente morou numa fazenda um tempo, e lá nessa fazenda, na mata mesmo, no meio da mata,
Ali ele ensinou nós a pescar. Pescar mesmo assim, anzol, malhadeira, a gente saía de madrugada, 5, 4 horas da manhã para ir tirar peixe, porque se ficasse muito tempo lá, os outros bichos comiam, né? A gente entrava na água às 4 horas da manhã, naquele frio, no inverno, tirava peixe, voltava para casa, a gente ia para o mato caçar, saía de manhã, voltava à tarde, ou a gente ia à noite para a espera e voltava de manhã, voltava com caça, né? Então, eu gostava de aprender. Às vezes ele não deixava eu ir, porque eu era menor, né? Então, sempre os maiores iam com ele. Mas sempre que ele deixava, ele dava oportunidade, eu ia muito alegre. Eu queria carregar as coisas, não dava conta, mas eu queria estar ajudando ali. Então, tudo que ele fazia, eu me inspirava. Ele me ensinava. Ele gostava de ensinar porque, às vezes, ele falava que eu era um dos que queria aprender. Sempre que tinha alguma coisa, eu queria aprender. Uma vez ele falou que não podia atirar, né? Peguei a espingarda, dei um tiro, eu caí com a espingarda. Caiu? Eu caí com a espingarda, foi legal, mas eu peguei uma surra depois. Porque não era pra mim. Podia, né? Não Não podia, era eu fácil teimei. ainda. E apanhou eu e meu irmão mais novo, que a gente carregou os cartuchos e a gente atirou e quase que dá besteira, né? É muito bom a gente, quando você fala do seu pai, você se emociona, mesmo assim, ó, teve uma surra, mas você sabe que era Era para ensinar. era para ensinar, né? Esse homem, ele foi a referência de pai, né? Sim. Foi a referência de homem dedicado. Assim, muito bom saber que você teve esse cuidado de pai, né? Mesmo ele não sendo teu pai, sendo padrasto, né? Sim. A minha mãe, ela foi uma guerreira também quando ela assumiu um relacionamento por conta de nós, para tentar dar uma vida diferente, porque ela sofria cada vez que ela ouvia alguém falar alguma coisa do nosso futuro. Teu filho vai ser isso, teu filho vai ser aquilo. Nunca ninguém falou assim, esse menino vai ser um médico, esse menino vai ser um professor, esse menino vai ser um advogado. Ninguém falava isso para nós. Só era coisa ruim e ela sofria com isso. Então ela se sujeitou a um casamento que ela não queria, mas que deu certo. Deu certo. Deu certo, deu muito certo. E foi... hoje, quando eu lembro, eu fico revivendo a história e eu vejo a mão de Deus sobre isso. Os cuidados de Deus. Os cuidados dele. Quando ele colocou aquele homem na nossa vida para ter a referência de pai, para ter a referência de Deus na nossa vida. Então, ele sempre cuida de nós. Deus sempre cuida de nós. Mesmo com a escassez, né? Vida interior não é fácil, né? Não. Não é na escassez, né? As coisas são difíceis, né? Mas tem a caça, tem peixe, né? Acaba sendo fartura, né? Mas também teve muito amor, né? Teve muito amor. Conta assim, a gente consegue ver a expressão do teu rosto aí de uma lembrança boa, né? Como é maravilhoso. Foi a tua juventude? Tu conseguiu estudar? Tu estudou? Eu consegui estudar. Uma das coisas de um peso que eu sempre carreguei é que eu não conseguia chamar ele de pai. Não consegui. E eu sofri com isso. Eu chamava às vezes, só que eu achava assim meio sem graça. Não, eu respeito, eu gosto, eu amo demais, mas chamar de pai, eu não aprendi. Porque na fase que a gente aprende mesmo, eu não tinha. E depois eu fiquei assim, achando meio difícil, meio sem graça ou difícil. Mas eu consegui estudar. Consegui estudar. Meus irmãos não quiseram ir muito longe, mas eu consegui estudar. Eu estou fazendo hoje faculdade, mas eu consegui vencer a 5ª série. E eu concluí o ensino médio. E comecei a fazer faculdade, tive por alguns outros problemas, acabei tendo que parar a faculdade. Eu parei faculdade 2 vezes, parei matemática na UEPA, depois eu parei administração e agora eu estou fazendo engenharia de processo. Então, eu consegui essa parte, assim, eu consigo contar as minhas vitórias. Não são muitas, mas todas são vitórias que eu conto com muito orgulho. Então, venceu, né? Venci. Consegue olhar para trás e ver
onde você está hoje, né? Eu consigo ver onde eu estou hoje, de onde Deus me tirou, por onde Deus me ajudou a caminhar. E casou com quantos anos? Eu casei com 23 anos. 23 anos. Conta um pouco aí do seu casamento aí. Seu primeiro casamento. Eu tinha 17 anos quando eu me envolvi com uma moça na minha cidade e viemos a gerar um filho. Você viu um Isso me deu, assim, não só para mim, mas para mim e para ela deu muitos problemas, porque a família dela não aceitava e quando ela estava grávida, a mãe dela levou ela para Belém para fazer aborto. E de lá ela fugiu da clínica e não queria e passou por um processo muito grande, eles escondiam ela de mim, então a gente perdeu contato. se separar. E quando a criança nasceu, ela também, acho que depressão pós-parto, ela não queria a criança. E lá no hospital ela entregou para adoção. E eu sem saber, né? 7 dias depois, quando eu estava passando uma rua lá, uma moça disse: "Ei, sabias que teu filho nasceu?" Que foi um choque para mim. Eu pensava que ela tinha abortado, porque ela tinha ido, né? Eu não sabia. Aí foi conversar e descobri muita coisa. Eu comecei a andar atrás de encontrar, né? Ela me contou a história que tinha dado para adoção. Eu fui atrás até que eu encontrei. Encontrei a casa que estava sendo... que recebeu ele. E ali começou um processo muito difícil na minha vida. Realmente eu queria aquela criança. Eu queria ser pai daquela criança. Mas eu não consegui. Foram ameaças, brigas e discussões e eu quase que fui preso. E um dia, para que a polícia não me levasse, me tiraram da cidade de madrugada, de ônibus, e eu vim para Paragominas. Foi quando a minha vinda para Paragominas. Foi nessa situação. Foi nessa situação. Para que eu não fizesse uma besteira, né? Eu estava disposto a matar ou morrer para ter meu filho. Então, foi quando eu vim para Paragominas e meu filho ficou para lá, só fui ver ele 6 anos depois. Quando se acalmou mesmo, e eu comecei a entrar em contato e eles falaram que eu podia ir ver. Aí foi uma situação bem complicada. Aí você veio para Paragominas. Como foi que tu ingressou na mineração? Eu terminei, nessa época que eu vim, eu estava fazendo o 2º ano do ensino médio e eu terminei aqui já. Mandaram minha documentação, eu terminei os estudos e quando eu estava terminando, foi quando eu abri as inscrições para jovem aprendiz na mineração. Aí eu fiz todos os processos e consegui a aprovação, né? Em 2006, em 2005 finalizou, e em 2006 a gente conseguiu entrar como jovem aprendiz. E aí foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Foi. Até hoje. E É o meu primeiro emprego. E a tua filha, tem que ter esse contato com ela? Esse é o meu filho. Ainda tem a minha filha. Ah, ele tem um filho? Tem. E tem uma menina. Eu tenho um filho de 23 anos. Tem filho de 23 anos? Nem parece, né, Tiago? Tem um filho, mora lá em São Miguel. Eu Nunca mas lá em São Miguel. eu tenho contato com ele. Tenho, inclusive ontem me pediu R$50. Essa Eu aí mandei. o pai. Eu não tenho muito contato com ele, a gente conversa pelo WhatsApp. Aí ele falou que tava. Aí eu mandei R$50 pra ele. Só isso, né? Foi esse, né? Aqui tem outra É menor que a pressão. filha. Eu tive Quando eu vim, nesse período, em 2002, eu conheci uma moça, sobrinha de uma cunhada minha. A gente começou a conversar, namorar e ela engravidou. Aí eu tive que me juntar com ela. Aí foi a primeira vez que eu me juntei, né? Quando ela nasceu, foi muito bom. Meus amigos que a gente estudava junto, que já me levavam para bebedeira, né? Eles Mas gostaram nesse muito. período aí, tu já estava na mineração ou não? Não. Ainda não, né? Então, assim, ela era uma mascote. Da nossa turma, era a única que tinha filha, era eu. Então, onde eu estava, ela estava comigo e todo mundo gostava. Ela era sempre uma distração para todo mundo. Foi muito amada enquanto ela esteve com nós, né? Então,
Quando ela tinha 2 anos, foi quando eu entrei, finalizei o meu ensino médio, aí fiz o processo de Jovem Aprendizes, entrei na mineração. No meu primeiro ano da mineração, foi o meu primeiro emprego, né? E foi uma tragédia muito grande na minha vida. A gente teve uma confraternização da empresa, a primeira da empresa, dia 10 de dezembro de 2006. Então, como eu sabia que eu ia beber muito, era lá num clube que tem aqui na cidade, e eu disse, não, eu vou deixar a minha filha, a Cauane, na casa da mamãe, porque eu posso beber, posso me distrair, vai que acontece uma besteira aí, então deixa ela lá que tá mais segura. Mas os projetos de Deus pela nossa vida, eles são diferentes do que a gente pensa. Então, aquilo eu acredito hoje que ia acontecer de qualquer forma. Lá na casa que a minha mãe morava, tinha uma piscina. E estava todo mundo lá reunido, inclusive a mãe dela. E todo mundo saiu da piscina para almoçar. Quando colocaram a comida dela, chamaram, disse, cadê a Cauane? Aí na mesma hora a minha mãe disse, olha, vai logo na piscina, ver se ela foi para lá. E quando a mãe dela chegou lá, ela estava dentro da piscina, já morta. Então, Período de e eu aqui deixei ela lá porque ela estava mais segura. Se eu tivesse trago, com certeza teria acontecido da mesma forma. E quando eu recebi a ligação para ir no hospital e levar um documento dela, aquilo ali para mim acabou tudo naquela hora. Fiquei sem chão, eu não via nada, eu saí correndo, peguei o documento dela, corri para o hospital, eu pedia um táxi, ninguém parava, chamava um táxi, passava e ninguém parava, e eu saí correndo até chegar lá no hospital. Quando eu vi aquele corredor de pessoas, né, todo mundo chorando, e eu entrei e vi ela toda enfaixada, né, e eu não acreditava naquilo. Até hoje, assim, eu lembro, mas muita dor. cada vez que a gente lembra, a gente revive. Então aquilo dói de novo. Já fazem 20 anos, mas dói toda vez que eu lembro. Então é uma dor que não é muito legal pra ninguém. Eu estou aí, mas tu depois... Eu tenho 2 filhos agora, né? Aí nesse período, eu fiquei junto com a mãe dela só 1 ano. Depois a gente separou, ela deixou ela comigo. Mas tu Então, era namorador, tu era? Né? Moreno um pouco, eu não posso falar isso porque a minha esposa vai assistir esse podcast, ela vai dizer, tu é namorador? Era, até conhecer. Tá, mas aí, nesse período que ela tinha 2 anos, foi quando eu conheci a minha atual esposa. A gente começou a namorar, tal, e eu já tinha vontade de casar com ela. Eu disse, rapaz, eu vou namorar para casar. Essa vida de solteiro não dá muito certo, porque é muita perdição, faz muita besteira na vida. A mãe fica preocupada, onde é que tu tá? Pra onde tu tava? E eu casando, eu vou me aquietar, eu acho. Deixa um recado pros jovens aí que pensam em querer curtir, em querer estar nessa vida mundana aí. Diz pra eles, qual é o verdadeiro sentido de um homem jovem? É um homem assumir a responsabilidade, é escolher uma mulher para casar. Ó, como eu falei no início, meu pai foi minha inspiração. Então, sempre que eu pensava em casamento, eu disse, eu quero casar com uma pessoa que eu quero fazer igual meu pai faz. Ser um homem. Então, o conselho que eu dou para os jovens é que eles sejam homens. Eles não casem por casar, porque é bonita, ou porque é de família boa, de família bem-sucedida. Casem por amor, mas seja um homem verdadeiro que vai pensar nos problemas que virão e vai ter que resolver eles junto com a sua esposa. Sejam homens. Sejam homens. Não case por casar, porque você vai só acumular maldições na sua vida. Se for feito de qualquer jeito, você vai arrumar dor de cabeça. Então, Casou com quantos anos, Elton? Casei com 20. 20 anos? Rapaz, eu pensei que eu casei novo, ó. 20 anos. 20 anos. Tem filhos. Sou casado há 15 anos, mas namorei 5 anos com a Glenda. 5 anos? 5 anos.
quando a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos e ela tinha 15. E Nós estamos aí há praticamente 20 anos. Hoje nós temos 2 filhos, um de 14 anos e outro de 12. E, igual eu falava pro meu cunhado hoje de manhã, cara, eu sou muito feliz com a família que eu tenho hoje. Muito, muito feliz mesmo. E só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida, dentro da minha casa. É só gratidão a tudo que Deus fez. E é muito maravilhoso você escolher uma mulher para tirar como sua esposa, para ser ali a mulher que vai lhe ajudar, para edificar o seu lar. Não tem nada mais prazeroso hoje do que você ter a sua família e você servir Deus. É uma coisa que se conecta e você vive algo extraordinário de Deus na sua vida. Não tem como dar errado esse projeto de Deus que é a família. Ter família. verdade, eu tenho 18 anos de casado também. Namorei 1 ano, passei 1 ano noivo, casei, tenho 2 filhos também e, cara, costumo dizer o seguinte, hoje a minha esposa, ela é quem ela é, fruto do nosso relacionamento. E eu sou hoje quem eu sou, fruto de um relacionamento saudável. Saudável. Hoje a gente vai, olha a nossa história, né? Olha a história do El, a gente se conhece há muito tempo já. E a gente consegue ver o tanto que nós evoluímos. Não só profissionalmente, mas como família, como homem, como mulher, né? A nossa esposa crescer, nós crescemos. Isso é muito fruto de um bom relacionamento, né? A esposa, quando ela é sábia, verdadeiramente ela edifica o lar, né? A gente consegue ver isso nas nossas esposas, né? Como é bom casar. Como é bom. Então, É maravilhoso. E não me arrependo. não me arrependo. Se eu tivesse a oportunidade de casar com ela amanhã, hoje ela já estava com a aliança de noivado no dedo e amanhã o apóstolo estava para fazer o casamento aqui de novo. Esse bicho tá mal intencionado. Tá. Não, é Não, bom, mas Thiago, é bom. O casamento é bom. É bom casar. É o que melhor diz. escolha, melhor O que escolha. dizem aí fora é totalmente o contrário do que eu vivo hoje dentro de casa. E eu acredito que também na tua casa, Thiago. é Na vida de cada um de nós vivemos Melhor a escolha. promessa de Deus na nossa vida e foi a melhor escolha que nós A fizemos. melhor escolha é casar. Casar cedo. Casei com 23 anos. Não me arrependo. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, foi casar cedo, né? E não me arrependo. E tu hoje? Casou, tem... Eu não me arrependo. Principalmente com a mulher que eu escolhi. Que Deus escolheu para mim, né? Como eu disse antes, Deus ele vai colocando as coisas na nossa vida e só depois que a gente vai entender. Hoje eu entendo porque Deus colocou essa mulher na minha vida. A Angra. Tem filhos com ela? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Qual a idade? Teríamos 3 filhos. Perdeu, né? Perdemos um com 2 dias de nascido. E temos 2 filhos hoje, que é o Guilherme, de 15 anos, 15 anos. e o Matheus, de 9 anos. Fez 10 anos ontem. Tem 10 anos. Que bom. Exato. E como foi assim? Como foi que tu conheceu Deus? Como foi o teu envolvimento com o Senhor? Conta um pouco essa tua experiência aí de... Eu tinha uma vida muito de farra. farra. Tu bebia, tá? Eu casado, a minha esposa, hoje ela fala que ela tem vitórias na vida dela, porque ela sofreu muito. Que eu saía, eu passava 2 dias fora e ela ficava ali. A gente não era crente, a gente era católico, a gente não tinha esse conhecimento sobre a oração. Mas eu não sei como que ficava o coração dela quando eu não estava, né? Eu acho que às vezes ela preferia que eu estivesse trabalhando do que de folga, porque eu não ficava em casa. Era amizades e ir para casa dos amigos, às vezes iam lá para casa e passava 2 dias, 3 dias bebendo. E aquilo ali, hoje eu entendo que machucava muito ela. Acho que Não era a vida que ela queria, né? não era a vida que ela queria, não era a vida que... Hoje eu penso que não era a vida que eu tinha que dar para ela. Eu já pedi muito perdão para Deus por isso, porque eu fiz a minha esposa sofrer muito por causa disso. Feio.
E Então, a gente vê, Thiago, assim, que os vícios do alcoolismo, das drogas, ele traz um sofrimento terrível para dentro de casa. Família, né? Para a família, para os filhos, principalmente para a esposa, que é algo que ela não queria e acaba sofrendo. Se o usuário, o cara que bebe, o cara que entra mais em drogas, se ele sofresse sozinho, sozinho. não é menos mal, né? É, Mas o que a mãe sofre, o que as esposas sofrem, o que os filhos sofrem, né, em ver. Imagina o filho ver um pai bêbado. Imagina um filho ver o pai batendo na mãe dele por causa de droga. Imagina a mãe ver um filho roubar uma televisão que ela comprou com muita dificuldade para levar para de drogas, né? É um sofrimento familiar isso, né? eu, mesmo antes de conhecer Jesus verdadeiramente, eu tinha um direcionamento de família. Então, no meu aniversário, em 2017, eu estava bebendo em casa e eu falava assim: Guilherme, vai pegar o meu mais velho, vai pegar lá uma cerveja para mim. E a minha esposa me chamou e disse: olha, não mandei ele pegar a bebida para ti. Ela falou bem sério mesmo. Aí naquela hora, assim, eu pensei, hoje é o último dia que eu vou beber. Eu vou passar um mês sem beber. Se eu conseguir passar um mês, eu vou passar 2. E assim eu vou levando o meu desafio comigo mesmo. Aí eu consegui passar um mês, passar 2 meses, passar no terceiro mês, aí eu bebi. Aí eu tava no sítio, a gente tinha um sítio, e ali a gente bebia, todo mundo ia pra lá, era pra beber, pra divertir e tal. Isso aí. E um dia eu tava numa ressaca, né? O que deixa, né, a consequência. Mas não foi Foi vinho, pastor, foi vinho. Foi vinho. foi vinho. Misturou tudo. Acabou com o vinho, né? Então, eu não me orgulho disso. Eu ri, mas eu não me orgulho disso. Hoje eu entendo. Então, às vezes eu me arrependo muito de muita coisa que eu fiz. E nesse dia, no domingo, a gente ia na vila comprar alguma coisa lá e a gente parou num terreno lá da presidente dos terrenos lá. E lá, a gente conversando, tinha uma senhora me olhando, né? E eu olhava assim, ela estava me olhando e ela mexendo a boca, falando alguma coisa, aí eu fiquei incomodado com aquilo. Ficou com medo? Deus, que agonia. Eu não sei se era medo, eu estava incomodado. Eu tava com alguém ou não? Eu pensei, será que ela tá me conhecendo? Será que essa mulher tá, sei lá, ela era uma assembleiana do círculo de oração. A mulher do coque, irmã do coque. Essa. E ela chegou e disse assim: eu queria falar contigo bem rapidinho, só umas palavrinhas. Aí eu fiquei assim, tá, bora aqui. Aí eu entrei na casa, fui lá na sala, ela começou a falar assim, falar algumas coisas da minha vida, a falar que eu bebia, mas eu bebia tentando abafar um sentimento, uma perda. Teve uma perda na tua vida? Aí veio a minha filha, né, na minha mente. Aí, mas eu resisti, né? Não é por isso que eu bebo, eu bebo porque eu gosto de beber. Eu falava. Mas ela continuou falando coisas, falou do meu casamento. Aí, mas de onde saiu essa mulher que ela sabe as coisas da minha vida? E tá. E eu, sem entender, eu não entendia que o Espírito Santo ele revela, né? Então, ela estava sendo usada pelo Espírito Santo naquele momento para me convencer. E teve uma hora que ela perguntou: eu posso fazer uma oração por ti? Eu disse: pode. Eu botei a mão assim. Muito católico, né? Tinha raiva de crentes. Se falasse comigo em crente, rapaz, qualquer coisa, menos crente. Menos crente. Ah lá. Mas ela, crente, né? E veio falar comigo e pediu para fazer uma oração, eu aceitei. E ali ela começou a orar. E rapidamente ela começou a orar em línguas. Aí eu fiquei com medo, né? Porque eu não sabia, eu nunca tinha visto. Que é isso? Não sabia, né? E ela começou a falar em línguas e aquilo ali começou a chegar em mim. E começou
eu não sei nem como é que eu posso verbalizar isso. Você comecei a me arrepiar e Sentiu algo eu diferente senti ali? um negócio diferente, uma energia diferente. E do nada, como o pessoal fala, do nada, eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, ela perguntou: "Tu quer aceitar Jesus?" Aí eu lembro que eu falei assim: "Pá, se for para aceitar Jesus, eu quero agora. Se passar de agora, eu não quero mais. Eu quero aceitar Jesus." Eu comecei a falar aquilo, quero aceitar Jesus. E ela começou a gritar e louvava e gritava e chamou Aquela todo festa. mundo, fez aquela festa, chamou todo mundo e trouxe a Bíblia, eu botei a mão lá, ela orou por mim, fez as perguntas, né, eu respondia, aí eu falava direitinho lá e naquela hora eu aceitei Jesus, dia 5 de junho de 2017. Eu aceitei Jesus, por volta de 2 ou 3 horas da tarde. E dali, minha vida foi transformada, naquele momento. Não para melhor, mas as guerras começaram naquele momento. Porque eu entendia que, eu entendo hoje que várias vezes o inimigo tentou tirar minha vida, mas Deus, com a sua mão forte, Guarda. poderosa, ele tinha me guardado. Propósito, né? Ele tinha um propósito. Eu tinha 33 anos naquela época. Na verdade, foi no meu aniversário de 34 anos. Então, 34 anos. Sim. Aí eu comecei a entender as coisas. Naquela mesma semana, eu tive uma crise asmática, que eu sofro essa crise asmática desde que eu tinha uns 1 ou 2 anos, por aí. Então eu fiquei muito mal em casa, passei mal mesmo, desmaiei lá, com falta de ar, e quando eu fui acordar já foi no hospital. E nesse dia, o meu irmão ele já estava frequentando aqui a Luz, e ele chamou o discipulador dele, o irmão Ziza, e o Elivaldo, conhecido como Chocolate, né? E eles foram lá no hospital orar por mim. E eles falaram assim: o inimigo tentou tirar tua vida porque tu aceitou Jesus. E agora tu não pode retroceder. Porque se ele fez isso, é porque tu tem um potencial muito grande. O teu chamado é muito forte. Não desiste. Porque Deus não vai te abandonar. Eu tenho certeza, eles me falavam essas coisas, né? Tenho certeza que já te tirou de muitas outras situações. Ele já te tirou com a mão forte dele. E tudo que eles falavam eu entendia. Comecei a entender, comecei a aceitar mesmo. Então, nessa hora, ele perguntou se eu queria fazer uma célula na minha casa. Eu disse: aceito o dia. Já era? A minha esposa não. Não. A gente frequentava um pouco na católica. Eu era católico desde pequeno, minha avó era beata mesmo, então eu ia para a corda do Círio, era guarda de Nossa Senhora e tal, mas ela já era um pouco menos voltada para essa parte da religião. E quando decidi fazer a célula, conversei com ela, disse: a gente vai fazer uma célula, tem que fazer um lanche. A gente fez um lanche legal. E teve a primeira célula. Quando foi, aí na outra semana, continuou as células e ela ficou assim: quer dizer que agora tu quer ser crente. Ela falou pra ti, oi. E agora? Não vou querer isso. Ó, te vira sozinho aí. Você tá bom, deixa que eu vou dar um jeito aqui. E foi. Só que assim, ela nunca recusou. Ela estava resistente, né? Mas toda terça-feira ela lavava a área, limpava, arrumava, fazia o lanche legal. Então, quando teve o encontro com Deus, ainda no mês de junho, e eu dei desculpa e não fui. Foi guardando. Só que quando a gente estava aqui na igreja, na chegada, no domingo, quando aqueles homens chegaram, transformados, cheios do Espírito Santo, eu senti aquela energia deles, a alegria, a festejando mesmo. E eu sentia que eu me arrepiava. Mas, cara, não acredito que eu perdi isso. Não acredito que eu desisti nisso. No próximo encontro eu vou. Porque eu quero sentir isso que esses homens estão sentindo aí. Eu tenho certeza que foi uma coisa muito poderosa lá, então eu quero. Quando foi dia 8 de agosto, teve um encontro e se eu estiver trabalhando, eu vou pedir folga. E deu certinho com uma folga minha. E eu fui para o encontro. E lá eu fui começar a entender os propósitos de Deus na minha vida. Cara, Maravilhoso, né? eu fui
transformado. Eu aceitei Jesus em junho, mas eu só conheci os projetos de Deus na minha vida em agosto, na hora que eu fiz, quando eu fui pro encontro. Cara, foi muito transformado. Daí pra cá, só se envolvendo na obra, né? Hoje você faz parte da equipe de intercessão de recepção. Recepção. O que mais? Quais as atividades aqui na Logo que eu voltei do encontro, eu senti a necessidade de me envolver em alguma coisa. Eu quero ajudar. Eu quero me envolver nas obras do reino de Deus. Quero me envolver em alguma coisa. É uma Aí forma eu de você de me inserir, né? De me sentir parte do corpo, né? Krishna, não tem outra fórmula, não tem. Não Não, né? tem outra fórmula de você permanecer firme com o Senhor. Se você não se envolver na obra dele, você não vai ficar. Você tem que estar envolvido, você tem que É verdade. participar do culto, você tem que participar da célula. Se a sua igreja é em célula, vá para a célula. Se a sua igreja tem outros tipos de programações, participe, se envolva. Não tem outra receita, né? Nós somos feitos para servir, Tiago. E a maior função dentro do reino de Deus é aquele que serve. Que serve. Isso a gente vê na vida do Richard, essa dedicação, esse serviço de estar ali na igreja, na Rede Kids, que agora ele está inserido na Rede Kids. Ele é esposa, A esposa já estava, né? a esposa já estava. Ele foi pescado um dia desse aí, veio do nada e porque ele tá desenvolvendo, bora fizer pra nossa equipe. E tá aqui somando, tá na equipe da recepção. É um homem que serve, é um homem dedicado no reino de Deus. E isso muito nos alegra, Thiago, em saber com quem a gente pode contar na hora de que a gente precisar, que a igreja precisar. O nosso apóstolo, por muitas das vezes, nos convoca. E nós temos visto que o exército de homens tem se levantado. E não só de homens à toa, Thiago, mas de homens dedicados. De homens dispostos a servir, de homens de homem. E a gente tem na frente de um homem desse que, né? E a gente está de frente aqui do Richard e nós sabemos, Thiago, que tem aí também um movimento chamado Legendário e ele teve o privilégio de ir para o Legendário agora no top 1382 e ele superou com até maestria, com excelência e não só ele. Ele teve o privilégio, foi um cara diferenciado que ele teve o privilégio de fazer Subir a montanha, ele e o filho. ele com o filho. Conta essa experiência pra gente. Como foi? Fazer Legendários. os legendários com o teu filho. Foi Legendário. Eu lembro que eu passei por uma prova antes dos legendários. Teve o 1098 antes, né? 1098. E eu poderia ter ido pro 1098. Mas foi quando eu passei por uma dificuldade de saúde, né? Fui acometido de uma doença pulmonar, que a princípio suspeitava-se de um câncer. E inclusive eu fiz cirurgia, tirou uma parte e fez biópsia e para honra e glória do Senhor não era câncer, mas eu estou em tratamento, né? E eu não falava para ninguém, mas minha família sabia, meus apóstolos sabiam, meus pastores, então eu não gostava de estar comentando muito, porque muitas vezes nem todo mundo quer o nosso sucesso, né? Então não é bom que você fale tudo da sua vida, só fala no tempo certo. Então, um dia, o apóstolo chamou os homens que iam para o top 1098. Subam aqui todos aqueles que vão, que desejam ir, para a gente abençoar. E a igreja, tem muitas pessoas aqui que torcem pela minha vida, pelo meu sucesso, que por algum motivo gostam de mim. E eles ficaram esperando eu subir. Todo mundo pergunta, sim, tu não vai? Não, não vou não. Por quê? Não. Então, naquele momento, eu senti a necessidade de que eu precisava abrir o jogo para mais pessoas, falar sobre o problema que eu estava passando. E eu tive que falar para algumas pessoas, eu não vou por isso, isso e isso. Mas o próximo legendário que tiver, eu já vou estar operado, eu já vou estar recuperado e a primeira inscrição vai ser a minha. E assim foi, né? E assim foi. Eu orei, eu jejuei por isso, porque a palavra nos ensina, né, que
É com jejum e oração que a gente vence. E eu precisava vencer para mim poder ir. Então, quando teve o chamado para os próximos legendários, que é o 1382, aí disse, eu estou ansioso por esse chamado, que agora eu vou. Quando o apóstolo chamou lá, as pessoas que queriam que eu estivesse lá ficaram vibrando. Eu fui para lá, o primeiro que chegou lá na frente foi eu. Se eu vou, todo mundo ficou assim. Então aquilo ali me tocou muito. De ver que as pessoas torcem pela gente, né? Querem ver o nosso desenvolvimento, querem ver o nosso crescimento espiritual. Ver pessoas que veem a gente com um potencial diferente, então a gente não pode decepcionar essas pessoas. Tem que mostrar aquilo que eles querem que a gente seja, porque eles querem o bem, eles querem o nosso bem. Então, eu fui para lá e eu falava assim, quando abrir as inscrições, o primeiro a se inscrever vai ser eu, pelo menos aqui da nossa igreja. Na hora que abri as inscrições, o pastor Francisco mandou o link para mim. Na mesma hora eu entrei lá e eu estava com o dinheiro guardado. Já fiz a inscrição, paguei, não fiquei esperando. Fiquei mais de 3 meses esperando naquela agonia. Assim, não vou entrar em contato. Será que eu caí num golpe? Aí a gente ainda conversou, né, bicho? Foi, e eu perguntava, vem, cara, e aí, quando é que eles vão falar alguma coisa comigo? E aquela ansiedade. Aí também o meu filho falar que queria ir, né? Aí eu falei assim, tu quer ir? Então paga. Paga, porque para tu valorizar, tu vai ter que pagar. Ele arrumou o serviço meio período, né? Ele tem 15 anos, ele estuda, então pode abandonar os estudos para trabalhar. Tem que conseguir conciliar os dois. Ele estuda de manhã e trabalha meio período. E conseguiu parcelar o top dele em 3 parcelas. E recebia e pagava, recebia e pagava. Ele pagou o top dele, o resto foi comigo, né? Mas ele pagou e... da parte dele, né? Sim, então eu sentia essa segurança quando eu pensava, disse, eu vou pro top, eu vou ser um legendário. E o meu filho vai comigo. E a experiência Então, de estar com ele lá a experiência de estar com ele lá é boa. é extraordinária. Cada um tem uma experiência diferente. Tem pessoas que desejaram estar com os filhos, tem outros que fizeram e os filhos foram fazer depois. Então, eu não sei qual é o sentimento de quem está de fora e vendo seu filho lá, vendo pelo que ele vai passar, como que fica o coração. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai dar conta? E ele era a minha força lá. Ele era a tua força. Eu em nenhum momento pensei em desistir, porque eu pensava em tudo que eu poderia estar decepcionando. Poxa, meu filho está aqui, é bem capaz que ele possa querer desistir por causa de mim também. Então, se eu desistir disso, o que é que eu vou trazer para a minha vida? Que imagem eu vou estar passando para o meu filho? Que desculpa eu vou arrumar? E a minha esposa que está lá me esperando, ela mandou pro top um senderista, mas ela quer receber um legendário. O meu filho de 9 anos, ele quer receber um legendário. Ele quer que o pai dele seja um legendário, ele quer que o irmão dele seja um legendário. Porque ele também quer ser um legendário. Aí, então, desistir para mim não era uma opção. Para pensar. Mas foi bom, o legendário é bom, né? Um movimento excelente. Gente, todo homem tem que fazer. Tem que fazer. E não se trata de você ser homem. Você Não fazer vai- o legendário para ser homem. Você não vai aprender a ser homem. Não vai aprender a ser homem. Se Não é você é isso, né? homem, você já é homem antes e depois do legendário. Mas a experiência que você tem com Deus lhe torna um homem diferente. Lhe torna um outro homem. Aí hoje Wisher, você é líder de célula, Sou líder de célula. Eu passei por muitos momentos na minha célula, mas algumas vezes até pensei em desistir porque é uma guerra, uma guerra constante. Mas todas as vezes que a gente pensou em parar, vamos dar um tempo, Deus mostrava para nós muita coisa. sim, E eu e minha esposa, então a gente pensava, a primeira coisa, se a gente parar de fazer célula, a gente está tirando a Arca da Aliança da nossa vida. Quando a gente lê as passagens lá em Gênesis sobre a Arca da Aliança, aí a gente pensa assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Acabar com a minha célula? Isso não é uma opção mais para mim, pensar em desistir. líder de célula, envolvido na obra, né?
vida transformada, Vida vive um momento maravilhoso com a família, espiritualmente. E, Wilson, o que é que tu tem a falar para alguém que está passando por dificuldade familiar, alguma dificuldade, né, perder um ente querido, ou está nos vícios, ou está com uma crise familiar? O que é que tu tem para essa uma mensagem para aquele que está te escutando aí? Pastor, Olha ali para aquela dificuldades nós vamos ter, né? Muitas dificuldades, mas o diferencial é que a mão do Senhor, ela está sobre nós. O Senhor, ele nunca vai nos desamparar, ele nunca vai desamparar aquele que depende dele. Eu faço uma oração lá em casa todos os dias antes do alimento, que a gente às vezes até se emociona quando a gente fala: Senhor tem colocado sempre do bom e do melhor na minha mesa. E nós dependemos do Senhor. Se nós sairmos de debaixo da sua dependência, como que vai ser? Então não é uma opção sair da dependência do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade, não desista, porque Deus não desampara aqueles que dependem dele. E eu dependo muito do Senhor. Eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Então, as dificuldades, elas vêm para mim também, vêm para minha família também, mas a diferença é que eu dependo do Senhor, eu já entendi isso. Supera. A força dos meus braços não me leva a lugar nenhum, mas a mão do Senhor me leva por todos os caminhos, Amém. não me desampara. O meu propósito, desde que a gente... Bem antes de se converter, eu lembrei de uma coisa agora, preciso contar. Então fica à vontade. E tem aqueles adesivos que a gente coloca em carro, que o pessoal usa adesivo azul e tem umas frases e tal. Sim. Eu comprei um para colocar na minha moto e a minha moto já estava cheia de adesivo. Uma bis. Aí eu peguei esse e preguei na porta da minha casa. E isso muito antes de conhecer a Jesus. E lá dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que a gente se converteu, um dia assim, a gente olhando para a porta, disse: olha aquele adesivo. Antes de a gente se converter, a gente colocou isso ali. Maravilhoso, né? Mas a gente... Consegue ver isso na vida dele, né? Ó, o filho dele tá aqui ajudando a gente na gravação. Pois, integralmente, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A Angra, na Rede Kids. Aí a minha esposa tá na Rede Kids, o meu filho tá na mídia. O menorzinho, ele acompanha nós. Acompanha nós. Ele acompanha. Ele quer ser recepcionista junto comigo. Ele tá na Rede Kids com a mãe dele. Então, no início eu entrei nos Guardiões, só que a gente tem que se encaixar em algum lugar. Eu comecei a participar da recepção e ali eu gostei, eu me identifiquei muito, recebi as pessoas. Eu fico tão feliz, principalmente quando eu vejo alguém conhecido entrando aqui, dá vontade de abraçar, né? Diz: cara, eu estou muito feliz porque tu está aqui. Cara, é muito bom. Se achou. Aí eu me achei na recepção, é muito bom. Muito bom. Pegar dia de chuva, pegar a sombrinha aqui, receber a pessoa lá no carro para não se molhar. As mulheres que estão com cabelo feitinho, né, e tal. Pegar elas lá, isso ali não é para as pessoas ver. Eu me sinto bem de fazer isso. Eu gosto. É o amor de servir. Senhor, né? É o amor de servir. Eu gosto muito disso. Aí tem o trabalho no Correio, sou da equipe do Correio, nos encontros, então é um envolvimento muito grande. E eu comecei a vir trazer a minha esposa na Rede Kids. Comecei a vir trazer ela, aí eu ia ficando um pouquinho, disse: eu vou para casa, aí depois eu volto para te buscar, vou ficar aqui olhando. Aí fui ficando, e depois a pastora Thaís me deu uma camisa: toma, tu é da Rede Kids. Pastora, eu não falei nada, ela disse: você já é. Aí hoje faço parte da Rede Kids, né? Então, eu e a minha família servimos ao Senhor integralmente. Ir lá em casa, deixar de ir à igreja também não é uma opção. Tem várias opções que lá em casa é um X. Isso aqui não é uma opção, isso aqui não é uma opção. E essa é uma delas. Tem o aniversário de um primo, de um irmão, de uma... Não, a gente vai, mas depois da igreja. Inclusive, teve o aniversário da minha cunhada no mês de fevereiro
E eles já entenderam isso. No início eles até reclamaram muito. Disseram, porque agora eles não vêm mais, isso aqui tudo é igreja, tudo é igreja. Hoje eles já entendem. Eles começaram o aniversário depois das 9h30, depois que a gente chegou lá. É sério, não são tão importantes assim, mais que aniversariante. Esperou a gente. Então, assim, porque eles entendem que, para nós, ó, se tiver que escolher entre vocês e a igreja, e vocês e a presença do Senhor, vocês não se metam nisso, não faz essa proposta, porque vocês vão perder. Porque a presença do Senhor, para mim, é mais importante. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. E aqui, junto com família, porque nós somos uma família, né? Bicha, é maravilhoso escutar o teu testemunho, história de vida. A gente tá junto aqui em vários projetos, né? E a gente vê o tanto que você e a sua casa verdadeiramente serve na casa do Senhor, né? Não é isso? Isso é muito gratificante de ver, né? Que ele cumpre essa promessa, igual nós falávamos no podcast anterior, Thiago, com o Marcelo, que quando a gente busca o reino de Deus, as outras coisas todas nos serão acrescentadas. E isso a gente vê também na vida na família do Isha. E é gratificante. Hoje nós estamos aqui compartilhando esse testemunho maravilhoso que nos acrescenta, nos mostra o coração dele de servo, de um coração dedicado, um coração disposto a servir na casa do Senhor. E que esse testemunho testifique por muitos, Tiago, aí dentro da igreja, querem servir, mas por muitas das vezes ficam tímidos, mas que através do testemunho do Isha, eles venham se inspirar, venham ter essa inspiração e querer servir, e querer se encontrar em algo dentro da igreja, seja na rede de homens, na rede de mulheres, na rede de casais, na rede de kids, no ministério de intercessão, da recepção. Temos vaga para cada um de vocês. E nós ficaremos muito felizes em você estar junto com a gente, em você somar. Isso irá alegrar muito, muito, muito o coração do nosso apóstolo, da nossa apóstola. E o reino de Deus será acrescentado com a sua participação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, maravilhoso escutar o teu testemunho. Acompanhei um pouco a tua história. Ela é fantástica, ela é digna de ser contada mesmo. E assim, eu quero agradecer pela oportunidade de você estar aqui, por ter essa coragem de vir falar sobre o seu testemunho, né? Sobre sua vida. Não é fácil, né? Não é fácil. Como a gente falava agora, mas o importante é que Deus transformou. Ele te deu uma família, te deu filhos maravilhosos que servem na casa do Senhor. E eu tenho certeza, Michel, através do teu testemunho, que o Senhor ele vai alcançar casas, famílias, vidas serão transformadas. Homem que está na igreja sem propósito, vão procurar um propósito, um ministério para servir na casa do Senhor. E assim o teu testemunho ele vai trazer isso, eu creio. E para você que está escutando esse testemunho, eu queria fazer uma oração pela sua vida. Eu poderia deixar eu de orar. E o testemunho teu, Richard, foi num bar para algo para beber. Em Deus ele te encontrou ali através daquela mulher de oração, que conseguiu enxergar em ti ali, usada por Deus, e fez uma oração e você aceitou Jesus e teve a vida transformada. Não será diferente. Nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração em clamor, Elton. E aquele que está escutando a gente, ele vai escutar a palavra de Deus, a oração, e vai entregar a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, graças, Senhor, nós te damos por aquilo que escutamos aqui, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do teu filho, pelo esse tempo de testemunho. Meu Deus, mas também eu quero, Senhor, pedir como ministro do Evangelho, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, que escutou esse testemunho, Pai. Venha sobre a vida dele, eu não sei do que ele precisa,
do que ela precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Se for o Senhor aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, meu Deus, que o Senhor vá sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Te apresenta para ele, meu Deus, porque se tem algo que nós precisamos, Senhor, nessa vida, assim como foi o Wishon, que teve a sua vida transformada, assim como eu tive a minha vida transformada por te conhecer, e o Elton, Senhor, teve a vida transformada por te conhecer. Essa pessoa, meu Deus, que está escutando esse testemunho, Senhor, terá a sua vida transformada em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Agradeço a participação. Obrigado. Obrigado, Elton. E como é bom escutar aquilo que o Senhor fez na vida, né? Nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. É maravilhoso. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço.